Meu amigo, minha amiga do WhatsApp, já pensou se você tivesse que ensinar uma formiga a falar, a tocar violão? Você imagine que dificuldade seria isso, não é? Então, Deus é espírito, ok? Deus é um espírito. A primeira criação de Deus foi a sua própria imagem em forma de homem. A primeira criação de Deus foi o seu primogênito, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus, o caráter de Deus em forma humana. Entenderam, amigos? Para Deus explicar a gente sobre Jesus Cristo, até Ele mesmo, que é Deus, encontra dificuldade. Amigos, Adão não foi o primeiro homem. O primeiro homem foi Jesus Cristo. Só que Deus não colocou ele na terra, porque ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, não é? O primeiro homem, não é, que Deus colocou na terra foi Adão, e Deus sabia que Adão, não é, ia tropeçar, porque Deus sabe tudo. Deus é onipresente e onisciente. Então, em vez de ele colocar Jesus Cristo primeiro, ele colocou Adão na terra, né? Adão seguiu conselhos de um espírito maligno. A serpente é uma alegoria a um espírito maligno. Por que serpente? Porque é um espírito que foi expulso do céu e vive na terra. Um espírito não vive na terra, mas esse espírito foi expulso do céu e ele vive com a barriga rastejando sobre a face da terra. E ele, não é, tem veneno. Veneno, não é, é a arma da serpente. A serpente envenena a mente das pessoas para que desobedeça a Deus. Vocês entenderam, meus amigos? Para testificar o que eu estou dizendo, eu vou ler o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito. Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Ele foi o princípio da criação de Deus. Entenderam, amigos? Então, nós, amigos, somos descendentes de Adão. Nós herdamos de Adão, não é, a contaminação que Adão, não é, adquiriu ao desobedecer a Deus e seguir o conselho da serpente. Então, o ser humano contaminado, Adão e nós, os descendentes de Adão, não é, adquirimos espíritos carnais, espíritos que têm costumes carnais, grosseiros, que não, né, habilitam ele a permanecer lá no reino de Deus. Mas Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo finalmente, né, para desfazer a obra da serpente, ele não veio nascido de espermatozoide. Jesus Cristo nasceu de uma inseminação espiritual. Deus colocou ele no útero de Maria. Então Jesus Cristo, ele não herdou, não é, a contaminação de Adão, porque ele não é filho de homem. Homem é descendente de Adão. Jesus é filho de Deus. Ele é o único filho de Deus. Mas, porém, contudo, todavia, Jesus Cristo, ao morrer na cruz e vencer esse espírito maligno, que é o detentor do poder da morte, né?
ele subiu aos céus em dupla glória, porque ele já era glorioso. Quando ele venceu a morte e subiu de novo ao céu, ele enviou o Espírito Santo dele para habitar em nosso corpo, para nos ensinar como é a vida espiritual lá no reino de Deus. Por isso, amigos, muitos seres humanos, na sua ignorância, não é, têm hábitos carnais e acham que Jesus Cristo compactua dos hábitos carnais dele. Por isso que na igreja se fala, você está na carne, irmão. Não é? Só que esses que falam que você está na carne, irmão, também estão na carne, porque são descendentes de Adão. E o pior de tudo, tem uns que são maus, né, que gostam dos maus hábitos carnais. Entenderam, amigos? Jesus Cristo não é filho da carne, do espermatozoide. Jesus Cristo é filho de Deus. Ele é o unigênito santo, filho de Deus. Entenderam, amigos? Vamos continuar agora. Você vê aí este homem tentando conversar com a formiga, né? Amigos, quando Jesus Cristo, né, inspirou o Evangelho, ele tentou explicar ao ser humano que para ir com ele para o céu, no habitat de Deus, a pessoa teria que se despir dos seus costumes carnais e nascer de novo, ser uma nova criatura. Mas como você vê aí, um homem e uma formiga, Jesus Cristo tem a sabedoria de Deus, e a formiga, né, tem a sabedoria de um animal. É a mesma coisa. Para Jesus Cristo, nós somos uma espécie de animal, porque nos contaminamos com a desobediência de Adão. Entenderam, amigos? Muita gente nem sonha, não é, como é ser um homem espiritual, porque é ignorância mesmo. Porque nós não descendemos de Deus, nós descendemos do pecado de Adão, de homens carnais. Vocês entenderam, meus amigos? Jesus estava pregando. Depois ele ia entrar no barco dos apóstolos dele para ir para outro lugar pregar. Porém, Jesus Cristo disse: entrem no barco, vão adiante de mim e depois eu alcanço vocês. E os discípulos dele, os apóstolos, não entenderam nada. Como é que o Senhor não vai nos alcançar se nós vamos de barco? Aí está Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Amigos, os apóstolos não tinham a menor noção do poder de Jesus Cristo e que ele não se submete às leis físicas da terra. E também o mar, para Deus, é uma alegoria. Jesus não anda segundo os costumes de homens carnais. Vocês entenderam, meus amigos? Andar sobre as águas significa que Jesus não compactua dos nossos hábitos carnais. Entenderam, amigos? Vou dar um exemplo mais corriqueiro, né, no nosso cotidiano humano. Repare, Mateus capítulo 4, versículo 2. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por um espírito maligno. Não é? Mateus 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, só então teve fome. Ninguém entendeu nada, porque o ser humano não está acostumado a passar nem um dia sem comer. Jesus Cristo passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Por quê? Porque Jesus Cristo é filho de Deus. Ele se alimenta da unção, do poder de Deus também. O organismo dele se regenera com a unção do Pai dele, não é?
ao enviar do céu o Espírito dele para entrar em nós, nós aos poucos estamos sendo transformados em homem espiritual. E quando a pessoa começa a receber porções do Espírito Santo, a pessoa passa a comer menos, né? Passa a ter interesses mais grandiosos e menos carnais, né? Isso é que a pessoa precisa entender. Na igreja evangélica, eles inventaram um Jesus que é igualzinho a gente. É um Jesus humano, Jesus que come mocorronada no fim de semana, hábitos humanos, né? Certa vez, os apóstolos, né, viram que Jesus pregou vários dias seguidos sem parar e se dirigiram a ele e disseram: mestre, o senhor está muito cansado, tem dias que não come, o senhor não vai comer? Aí Jesus respondeu a eles: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que me enviou a realizar sua obra. O que Jesus quis dizer a eles foi que eu não tenho tanta necessidade de comer quanto vocês. Eu me alimento da unção do meu Pai. Jesus Cristo quis dizer isso, do poder invisível de Deus. Quando o Espírito Santo foi enviado para nós, eu estou explicando isso a vocês porque o Espírito Santo já me transformou em algumas áreas. Eu tinha 117 quilos há alguns anos atrás. Minha média de peso era 109, 105. Hoje eu estou com 90. Por quê? Porque o Espírito Santo diminuiu drasticamente a minha necessidade de alimentação material. Entenderam, amigos? Eu não estou dizendo a vocês isso inventando mentiras, porque quem mente em nome de Jesus tem um sério castigo. Eu não sou doido de tomar castigo. Eu já tomei um castigo de Deus. Eu não quero tomar de novo não, amigos. Eu estou dizendo a verdade a vocês. Deus vai tirando os hábitos carnais da gente. Por exemplo, a fornicação, que é o sexo por prazer, né? O cara fuder, comer mulher por prazer, é casado, mas vê uma gostosa na rua e deseja muito comer aquela mulher. Chega a ser uma coisa que domina o homem, né? É um hábito carnal, entenderam, amigos? E quando você vai recebendo porções desse Espírito Santo de Deus, você se desprende desses hábitos naturalmente pelo poder do Espírito. Por exemplo, eu era um fornicador nato. Eu transava quinta, sexta, sábado e domingo. Procurava mulher em bares, em internet, fazia uma lenha. Deus, quando me chamou, não é? Ele me deu um castigo para eu acordar, para eu poder abrir os olhos. Se não fosse esse castigo, uma profunda depressão de 3 anos, eu jamais teria buscado a Deus da maneira que eu busquei. Vocês entenderam, meus amigos? Eu não sou mais um fornicador. Não sou mais. Eu gosto de mulher, mas eu não tenho apego a isso. Eu estou sozinho e estou feliz. Se Deus me arrumar uma companheira que seja espiritual também, ótimo. Se não, eu vou continuar sozinho, porque eu não vou me envolver com uma mulher sedenta por sexo, que só pensa naquilo. Entenderam, amigos? Uma carroça não pode ser puxada por um cavalo e por uma vaca, porque o cavalo vai querer andar para a esquerda e a vaca vai querer andar para a direita. Um casamento tem que ser de 2 pessoas espirituais. Se o homem for carnal e a mulher espiritual, dá merda. Se a mulher for carnal e o homem espiritual, dá merda, dá briga, dá crime, dá confusão, dá barraco. Entenderam, amigos? Amigos, para finalizar, porque já está muito grande esse vídeo, eu vou falar sobre um assunto. A Bíblia diz que o salário, né, a consequência do pecado, da desobediência, da falta de entendimento espiritual, leva o homem a morrer, leva o homem a ser enredado pelo espírito da morte, não é?
Em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus dá um conselho que muita gente não leva tão a sério porque não entende espiritualmente. Amigos, Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus disse o seguinte: a partir de agora que você está buscando o Espírito do meu Pai, o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo vai transformar você. Então, quando você sentir ansiedade por comer e beber, você tem que orar, né, para Deus começar a trabalhar na sua vida, para você, né, regular espiritualmente, agora que você é uma nova criatura, a sua forma de comer ou beber. Caso contrário, se você continuar a comer e beber assim como antes de receber o Espírito Santo, você vai morrer rapidamente, porque a paga do pecado, a consequência de fazer as coisas erradas, diferentes do que o Espírito Santo ensina, é o espírito da morte enredar você. Se você tiver ansiedade por comer, você vai comer muito mais do que necessita e vai debilitar rapidamente seu organismo. O pecado é a arma que o diabo tem para lascar você todo. Ele induz você a fornicar, a comer demais, a beber álcool demais, a viciar você em droga, né? A fazer você ter apego ao dinheiro, né? A você só pegar mulher bonita, porque seus olhos estão enfeitiçados pela ganância do diabo. Isso é verdade, amigos, não é? Você não tem paciência para ver a beleza de uma pessoa que não tem um padrão, né, Xuxa de beleza, né? Mas quando você começa a ser espiritual, você começa a olhar as mulheres com outros olhos. E também a mulher, quando ela começa a ser espiritual, ela começa a olhar os homens com outros olhos. Entenderam, amigos? E a comida também, quando a pessoa percebe que está exagerando, é porque não está cheia do Espírito Santo, não. Está cheia do espírito do pecado, que faz a pessoa comer e beber demais. É o pecado da glutonaria e bebedice. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas, amigos, meditem nessas palavras que eu coloquei aí no vídeo, porque isso não é brincadeira. Eu estou aqui, Deus dá funções às pessoas. Um é orelha, outro é boca, outro é perna. No reino de Deus, cada um tem sua função. E a minha é ser aluno de Paulo, é dar sequência aos ensinamentos que Paulo, o homem escolhido por Deus, né, ensinou no Evangelho. As cartas de Paulo, eu estou dando sequência aos estudos de Paulo. Eu sou um aluno ainda, eu não sou um homem espiritual ainda, sou um aluno, mas eu já posso ensinar alguma coisinha para vocês. O mundo espiritual é desconhecido para nós, amigos, e para a gente ser transformado, nós precisamos buscar a Bíblia e buscar a sabedoria de Jesus Cristo. Vocês entenderam? Um grande abraço e uma boa semana para todos.